cá novamente, não é? E realmente eu agradeço o convite. Nós estávamos para trazer uma outra mensagem, mais, digamos, circunscrita à Igreja, que aniversaria. Nós queremos dar os nossos parabéns, queremos também trazer os parabéns, endereçar os parabéns da Igreja a qual pertenço, não pastoreio, agora já não pastoreio nenhuma igreja, mas a Igreja Batista de Mangualde, na pessoa do seu pastor Elton Júnior, enviou também saudações para nós. E fico muito feliz porque realmente hoje assisti ao batismo da Suzana e eu sabia que era e da Sara. É de facto muito bom ver quando crianças, eu fui batizado, tinha 9 anos, e quando vemos crianças entregarem a sua vida a Jesus, nós ficamos tremendamente felizes, porque conquistamos não apenas uma alma para povoar o céu, mas também conquistamos uma vida, prevenindo-a em relação a tantas coisas que muitas vezes vão acontecendo e estão desgraçando a nossa juventude. Então, queridos irmãos, na semana passada, ou melhor, há 15 dias, eu perguntei quem estava feliz ou quem estava muito feliz. Não sei se recordam. Hoje vou fazer uma outra pergunta. Vou perguntar aos irmãos, à congregação, quem tem a certeza que se hoje fosse chamado à presença de Deus, iria para o céu? Levante o braço. Aleluia. Vários irmãos têm essa certeza. É uma chamada de atenção. Estás preparado para te encontrares com Deus? Estás preparado para partir à presença de Deus? Jesus pode vir de um momento para o outro, mas também podemos ser nós a ser chamados à presença de Deus. Em segundo lugar, eu queria colocar uma segunda questão. A esses irmãos que têm a certeza que irão para o céu, quem quer ir hoje mesmo para o céu, levante o braço. Hoje mesmo. Estou um bocado surpreendido. Não sei porque é que alguns irmãos querem já partir para o céu. Não sei se faz parte das vossas orações dizendo: Senhor, arrebata-me hoje porque é bom estar na tua presença. Não é? Paulo, quando disse que seria bom partir à presença de Deus, não tinha a minha idade, tinha algo mais, e mais do que a vossa idade. Não é? Mas vamos pensar, meus irmãos, se Deus ainda não nos quer lá, é porque nos quer cá. E cada um de nós tem uma missão, enquanto estivermos aqui. Irmos falando, evangelizando, falando das boas novas de salvação. E, meus irmãos, como eu disse há 15 dias, às vezes nós falamos muito da segunda vinda de Jesus a quem nunca ouviu falar da primeira vinda de Jesus. E é importante darmos a conhecer o propósito de Cristo ao passar neste mundo. E, meus irmãos, o texto que foi lido vai servir, obviamente, de reflexão que eu queria partilhar, então, com os irmãos. Quem é que, dos irmãos que aqui estão, conhece exatamente a história de Zaqueu? Não precisam de se pronunciar, mas todos nós. Eu, quando ouvi aqui os meninos a dizerem eu vou crescer, quantas vezes eu cantei. Mas, meus irmãos, eu cresci e graças a Deus estou servindo a Deus. Mas muitos meninos que me acompanharam lá na Igreja Batista de Viseu desapareceram do mapa. Cantaram, eu vou crescer para Jesus, e quando eu estiver deste tamanho assim, e nós pulávamos, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. E hoje não estão ligados a Cristo, não estão ligados à Igreja. Perderam-se. E é por isso que é preciso alguma reflexão como Igreja. E eu gostaria de pedir aos irmãos e a esta querida Igreja que apoiassem estas duas jovens que deram o seu testemunho nas águas do batismo. Porque Jesus disse não só para irmos por todo o mundo, mas disse para cuidarmos daqueles que se entregam a Jesus. E, meus irmãos, é
preciso pensar que o trabalho de uma igreja não é apenas ficar contente porque alguém deu o seu testemunho público pelas águas do batismo, mas alguém que deu o testemunho público das águas do batismo permanecer na fé, permanecer fiel a Deus como servo de Deus. E isso deve ser uma aposta contínua das igrejas de Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos pensar aqui neste homem pequenino, não é? Que nós cantávamos. Zaqueu era um homem baixo, porque nunca mais cresceu. A uma árvore ele subiu para ver o Salvador. Vejam então, versículo a versículo, algumas coisas interessantes. Diz que Jesus, entrando em Jericó, atravessava a cidade. Meus queridos irmãos, estamos a aproximar-nos da ida de Jesus à cruz, ao Gólgota. E várias coisas acontecem. E esse capítulo é extraordinário. É chamado o capítulo dos perdidos e achados. Os irmãos já partiram muitas coisas, não já? Ou nunca? Algumas conseguiram recuperar, outras não conseguiram recuperar. Mas nós vamos ver neste capítulo, e peço que os irmãos depois continuem a sua leitura, dos perdidos e dos achados. E aqui temos um personagem que estava perdida, mas que foi achada. E porque Jesus estava passando por ali. E esta expressão é algo tremendamente impactante para mim. A oportunidade de Zaqueu era provavelmente única. Jesus estava passando por ali e ele queria ver Jesus. Apenas um ato de visualização. Os irmãos lembram-se da mãe do menino dos 5 pães e 2 peixinhos? Era capaz de ser interessante uma reflexão sobre isso para o mês de maio. Aquela mãe não podia ir ver Jesus que estava passando por ali. E o que é que ela fez? Já que eu não posso ir, eu vou mandar o meu filho. E o que é que ela faz? Não só pretende que o seu filho se alimente em termos espirituais, como prepara um pequeno lanche, providência alimentar também. E aquele menino vai ouvir Jesus e vai servir de bênção, porque o seu lanche foi multiplicado para tanta multidão. Queridos irmãos, Jesus está passando por aqui. Conhecem este coro? O meu pai tinha que cantava muitas vezes. E quando o meu pai estava na fase terminal da sua vida, que eu acompanhei até o último instante, ele desejava ir rapidamente para o céu, pelas circunstâncias em que estava. Enquanto peregrinou, ele era um evangelista nato. E ele cantava um coro. Se os irmãos conhecem, podem acompanhar, está bem? Jesus está passando por aqui, Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma. Mais ou menos aceitámos. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que eu brincava com o meu pai, ele já não cantava, só fazia. E quando eu dizia, quando Jesus passa, a tristeza vem e a alegria vai. E ele tinha a noção daquilo que Jesus fez na sua vida, da transformação que operou na sua vida, como vamos fazer aqui. Ele cantava um coro que já não cantamos há muitos anos e que eram muito lindos, meus irmãos. Tudo aqui mudou quando eu criei no Senhor, nova vida começou. Coisas que eu amava renunciei, amo
agora o que então desprezei, tudo aqui mudou. Quando eu criei no Senhor, nova vida começou. Meus irmãos, por que o meu pai sentia isso? O meu pai, meus irmãos, era violentíssimo. O meu pai batia na minha mãe. O meu pai tinha mulheres. O meu pai era alcoólico. E quando conheceu o Evangelho, meus irmãos, tudo mudou. Meus irmãos, quando Jesus passa, alguma coisa tem que acontecer. A questão, muitas vezes, meus irmãos, é que nós, como igreja, não criamos condições para Jesus passar por aqui. Para Jesus passar pelas nossas vidas. Para Jesus passar pelas nossas famílias. Deixar-me recordar, alguns irmãos talvez se recordem. Em Viseu, onde eu nasci, nós tínhamos cultos à quarta-feira e às sextas-feiras. Tínhamos aos domingos escola dominical e culto. E tínhamos culto ao fim do dia. Meus irmãos, quando olhamos para Atos dos Apóstolos, nós verificamos que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se iam salvando. Hoje, o que é que acontece? Nós diminuímos a presença nos cultos. Nós deixamos e abandonamos a nossa congregação, como diz a Epístola aos Hebreus. E, meus irmãos, não criamos condições para realmente Jesus passar e tocar e transformar e salvar. Às vezes, eu falo por conhecimento, meus irmãos, algumas igrejas só têm cultos evangelísticos uma vez por ano. O Evangelho é pouco pregado. É mais pregado para os crentes do que para os descrentes. Jesus já não passa? Será que não acreditamos que Jesus ainda hoje pode operar milagres? Ouvimos aqui um testemunho e tantos outros irmãos têm testemunhos extraordinários. Meus queridos irmãos, sabem o que é que significa Zaqueu? Do meu tempo, nós colocávamos os nomes aos filhos com algum significado. Era significados bíblicos. Olhando para o Velho Testamento, nomeadamente, nós verificamos o nome de personagens e o seu significado, que correspondia à ambição dos pais para os seus filhos. Não é? Timóteo, por exemplo, é aquele que honra a Deus. Não é? E, de facto, Timóteo honrou porque tinha um substrato familiar muito grande em relação à sua avó e à sua mãe. Mas, meus irmãos, quando olhamos para esta história de Zaqueu, ela é tremendamente inspirativa. Zaqueu significa puro, justo, inocente. Quer dizer que os pais colocaram um nome que traduzia o desejo deles para o seu filho. Os irmãos conhecem a história, ele foi líder, já vamos ver algum detalhe. Meus irmãos, aquele homem não concretizou os sonhos do seu pai e da sua mãe. Aquele homem inverteu, andou contramão e foi exatamente o contrário daquilo que era a aspiração. Mas houve um tempo que ele quis ouvir, que ele quis ver Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, isso anima-nos. Se porventura algum de nós tem algum filho, alguma filha, que está trilhando caminhos mais tortuosos, mais afastados de Deus, continuem a orar, continuem a investir, porque um dia Jesus vai passar. Um dia Jesus vai recuperá-los, como aconteceu com Zaqueu. Queridos irmãos,
Então, nós olhando para este texto, verificamos que chegou um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. É interessante notar como Lucas, um médico, mas historiador também, consegue dar este detalhe, revelando a importância deste homem. Ele não era qualquer um. Ele era publicano, ele era cobrador de impostos, mas ele estava acima de todos, ele era do topo da liderança. Meus irmãos, se olharmos para os contextos da época, ainda hoje, provavelmente nenhum de nós gosta de pagar impostos, pois não? E se alguém chegar à nossa beira, olha, eu sou lá das finanças e venho cobrar um impostozinho que o senhor tem que pagar. E, olha, já agora não é só este dinheiro que tem que pagar, mas mais algum que é para o meu bolso. Era assim que as coisas funcionavam. Meus queridos irmãos, realmente ainda havia um contexto histórico. É que Israel estava sob o domínio do Império Romano, que então se espalhou por todo o mundo quase. E, meus irmãos, realmente os cobradores de impostos eram simpáticos para os romanos. Eram, obviamente, antipáticos para um povo que o que aspirava era a libertação do jugo romano. Este homem era, digamos, tremendamente rico. E o que me impacta, meus irmãos, é que Jesus tinha dito anteriormente que um rico, ou dificilmente os ricos entrarão no reino dos céus. Então, mas agora aparece um rico. Meus irmãos, o que Jesus estava a dizer é que o rico muitas vezes tem o seu coração no dinheiro e o dinheiro é o seu ídolo. Meus irmãos, meus queridos amigos, nós às vezes temos ídolos na nossa vida. Ídolo é tudo aquilo que nos afasta de Deus. É tudo aquilo que diminui a nossa intimidade com Deus. Pode ser a família, pode ser o dinheiro, pode ser o trabalho, pode ser o descanso, pode ser o prazer. Há tantas coisas às quais nós nos dedicamos e priorizamos e vamos secundarizar, pôr em plano secundário aquilo que é ou deve ser a nossa comunhão com Deus. Meus irmãos, este homem mostra que todos nós temos acesso a Jesus Cristo. Esta história mostra que todos nós podemos ser amados por Jesus e somos bem recebidos por Jesus. Fixemos esta ideia para já. Não importa o como nós estamos, o importante é o que Deus vai fazer em nós e aquilo que virá a seguir. Há um hino que nós cantávamos antigamente, não sei se os irmãos cantam ainda, que eu gosto muito, que diz: tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue remidor verteste pelo pecador, ó Salvador, me achego a ti. Querido amigo, querido irmão, não importa o como tu estás, Deus te recebe, Deus te acolhe. É isto que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A proposta é de Jesus, o convite é de Jesus. E a diferença entre o cristianismo e outros ismos está exatamente aqui. As outras religiões impõem-se, o cristianismo propõe-se. Cristo não se impõe a ninguém. Cristo sugere-se.
E realmente, meus irmãos, quando nós olhamos para a forma como Jesus lida com Zaqueu e tantos outros personagens, ficamos impressionados. Mas vejam o que acontece no verso 3. Zaqueu tentava ver quem era Jesus e não conseguia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo na frente, subiu a uma árvore a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Meus queridos irmãos, aquele homem tinha um desejo profundo. O desejo de ver Jesus. O desejo de se encontrar com Jesus. Para ele visualizá-lo já era um tremendo prazer. Meus irmãos, mas ele, apesar de ser quem era, tão importante, tão conhecido, ele não se importou de subir a uma árvore. Não se importou de ultrapassar os obstáculos para ver Jesus. Meus queridos irmãos, quantas vezes tudo serve para fugirmos ou nos afastarmos da vontade de Deus. Às vezes uma pequena dor de cabeça, uma pequena dor no braço ou na perna, inibe-nos de irmos à igreja, de irmos louvar a Deus, de estarmos com o povo de Deus. Às vezes até parece que as circunstâncias são tão adversas, quando às vezes são detalhes que, se tivéssemos vontade, ansiedade de estar com Deus nos seus átrios e com os nossos irmãos, nós conseguiríamos ultrapassar. E parece que as dores, porque nós somos capazes de ir ao futebol com dores, somos capazes de ver a televisão com dores, somos capazes de ir passear com dores, mas quando é para ir à igreja louvar a Deus, essas dores parece que se avolumam, parece que se maximizam. Porque, meus irmãos, Zaqueu não olhou para o seu estatuto, ele não olhou para as dificuldades, e ele avança. E realmente vai ver Jesus, porque era a prioridade das prioridades. Meus irmãos, somos nós verdadeiramente apaixonados por Jesus. Meu querido amigo, a palavra de Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado ou feliz é o homem que nele confia. Só basta provar. E quando nós provamos a bondade, a generosidade, o amor, a providência de Deus, já não vemos outra coisa. Eu disse há pouco que fui batizado com 9 anos. Eu podia ter sido alguém de algum destaque na área económica, na área política. Mas, meus irmãos, o Senhor me chamou aos 12 anos para me preparar para ser aquilo que hoje sou, pastor. Meus irmãos, é assim que Deus funciona. E cantámos ao bocadinho: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Mas eis-me aqui para quê? Senhor, eu estou aqui. Eu creio que alguns cantariam melhor: eu estou aqui. Quando nós dizemos eis-me aqui, é: Senhor, eu sou teu servo. Como Isaías disse: envia-me a mim. Voltando ao texto, meus irmãos, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima. Reparem, tão lindo. Jesus é onisciente. Ele sabe o que é que os irmãos estão a pensar neste momento. Ele sabe se estamos aqui só fisicamente ou também psicologicamente. Estamos já cansados ou estamos desejosos de continuar a ouvir os conselhos bíblicos. Deixa-me só contar um parênteses. Eu conheci um escritor muito importante na nossa literatura, Virgílio Ferreira, autor da obra Aparição. Era uma obra que eu ministrava aos meus alunos do ensino secundário. E ele, numa palestra, poucos dias antes de morrer, ele dizia, usava com a morte, dizia: não tenho medo de morrer, nem a morte,
Olha, ainda na semana passada, diz ele, fui à Serra da Estrela e cheguei lá a uma pedra que parece uma caveira e voltei-me para ela e disse: ó Deus, se tu existes, fala-me, fala-me. Se tu existes, diz qualquer coisa para eu saber que tu existes. Meus irmãos, o que diz a Bíblia é que ela é um coração quebrantado e contrito que o Senhor não despreza. Claro que se ele tivesse vontade de conhecer Deus e não fosse com essa arrogância, até poderia haver um milagre da pedra lhe falar. Ou Deus através da pedra. Meus irmãos, Pascal dizia: Deus dá sinais claros a quem o deseja encontrar e sinais obscuros a quem não o deseja encontrar. Deus facilita todas as coisas. E Ele vem ao nosso encontro. Pode ser que hoje, e eu creio que Jesus está passando por aqui, está batendo nos nossos corações, e nomeadamente naqueles que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus. E sabem, meus irmãos, um detalhe interessante é que Zaqueu quis passar despercebido. Talvez algumas pessoas o viram a subir a uma árvore, não é? Talvez muita gente soubesse quem ele era. Mas Jesus chega àquela árvore e diz: Zaqueu. Meus irmãos, que lindo. Jesus sabia o nome daquele pequeno homem. Jesus sabe o nosso nome. E, meus irmãos, quantas vezes nós ficamos espantados quando alguém nos chama aqui? Quem é que me conhece? Meus irmãos, meus queridos amigos, Jesus conhece muito bem. Ele sabe o que vai do vosso pensamento. Ele sabe as vossas preocupações. Ele sabe as vossas ansiedades. Ele sabe e conhece os vossos problemas. Ele sabe a condição espiritual da vossa vida. Agora, Ele chama. Às vezes, nós ouvimos alguém chamar e passamos de lado. O salmista diz, no Salmo 142:4, eu olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Meus queridos irmãos, Zaqueu ouviu a voz de Jesus. E Jesus vai-lhe ainda dizer mais depressa, ou mais rápido: desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Extraordinário. Repare, Zaqueu só queria ver Jesus. E Jesus dá-lhe mais do que aquilo que ele queria. Jesus vai dizer: sabes, Zaqueu, eu quero hoje ir à tua casa. Não fico, tu tinhas um patamar de desejo, mas o meu desejo é um patamar, ou situas num patamar mais elevado. Já me viste, vais-me ver agora mais próximo de ti e eu vou entrar em tua casa. Queridos irmãos, a intimidade com Deus é assim. Às vezes começa de forma superficial, mas quando nós queremos ter mais intimidade com Deus, essa intimidade nos torna mais perfeitos, mais saudáveis e vamos glorificar ao Senhor. Se Jesus hoje dissesse aos irmãos que queria entrar em vossa casa, o que é que vocês fariam? Se eu dissesse daqui a 20 minutos, Jesus vai passar pela vossa casa, talvez algum dos irmãos fosse já embora para preparar um melhor almoço. Não é? Mas, meus irmãos, o que Jesus quer não é um bom almoço. O que Jesus quer é as nossas vidas. Jesus não quer o nosso dinheiro, não quer nada de nós, porque Ele é o rei de todo o ouro e de toda a prata. O que Jesus quer é: dá-me, filho meu, o teu coração. E agora, meus irmãos, o que diz o verso 6, o tempo avança, ele desceu o quê? Rapidamente. Meus irmãos, o que é que isto significa? A mensagem era urgente,
E a resposta tinha que ser urgente. Talvez às vezes nós negociamos com Deus assim: ó Deus, tu queres que eu seja teu filho, dá-me tempo para isso. Talvez alguns amigos aqui já sentiram o toque do Senhor no seu coração e digam: Senhor, quando eu for mais velho, eu penso nessas coisas. Eu não sei se disse aqui há 15 dias, eu gosto muito do quase, da teoria do quase, não é? E eu dizia assim, e mostrava, eu tinha alunos que quase passaram de ano, mas sabem o que é que lhes aconteceu? Reprovaram. Eu conheci pessoas que quase que evitavam um acidente, mas sabem o que é que aconteceu? Tiveram um acidente. Eu tive pessoas que quase que não morriam, mas sabem o que é que aconteceu? Morreram. Há pessoas que estão hoje no inferno que quase que eram salvas. Percebem onde eu quero chegar? É por isso que o nosso povo diz: não guardes para amanhã o que podes fazer hoje. E a palavra de Deus nos diz: hoje é o dia aceitável. Então, meus irmãos, a urgência é grande. Se algum amigo aqui ainda está indeciso em entregar a sua vida a Jesus, sabem que Deus disse ao rei Ezequias que ele ia morrer e que devia pôr em ordem a sua casa. Lembram-se da história do louco, que ele dizia: alma, tens em depósito muitos bens para muitos dias, folga, alegra-te. E uma voz lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Querido amigo, tens a tua casa arrumada? A tua casa é a tua vida. Estás em sintonia com Deus ou vives afastado de Deus? Se Deus te convidar, avança rapidamente. Posso avançar mais um bocadinho? Vejam, ao verem isto, todos criticavam dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Reparem, meus irmãos, aquele homem que era detestado não podia ser amado por Cristo. Aquele homem desprezível aos olhos da sociedade era contemplado com tanto carinho, com tanto amor com Jesus Cristo. Sabem porquê? Jesus não vê como nós vemos. Jesus não olha para os outros como nós olhamos. É importante pensar em olhar para os outros com os olhos de Cristo. Vê-los como Cristo os vê. E Jesus não via ali um homem pecador, miserável, que não poderia ser objeto do seu amor, mas via um homem pecador que necessitava do seu amor. E, meus irmãos, esta ideia também, e eu aviso aqui também os nossos queridos amigos e também as nossas jovens, nós vamos encontrar ao longo do nosso percurso pessoas que nos criticam pela nossa fidelidade a Deus. Nós vamos encontrar família que não entende o porquê de... Eu disse há pouco em relação ao meu pai, nenhum dos meus tios quis seguir o Evangelho e tentaram vilipendiar o meu pai, a minha mãe e nós por seguirmos a Jesus Cristo. E muitas oposições nós tivemos, mas meu pai permaneceu fiel a Deus. Meus irmãos, meus amigos, vai haver muitos opositores. Vai haver muitas propostas indecentes para nos afastarem de Deus. Eu sei, passei muita coisa no meu período militar de 4 anos e também na universidade e também na escola. Quantas propostas indecentes chegaram até nós? Oh, meus irmãos, o diabo não quer que nós sejamos fiéis a Deus. O diabo quer nos abalar. O diabo não quer entregar de ânimo leve as almas que têm sob o seu domínio para que passem a ser
dominadas ou subordinadas a Jesus. Mas aquele, vejam, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, eu darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Meus irmãos, aquele encontro com Jesus surgiu transformação. Queridos amigos, qualquer encontro verdadeiro, real, sincero, profundo, íntimo com Jesus tem que dar em algum resultado. Se não dá, não é por incapacidade ou falta de vontade do nosso Salvador. É porque nós temos pedras. É porque nós temos coisas que não queremos abdicar. Jesus disse que quem o quisesse seguir tinha que se renunciar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e então segui-lo. Mas nós não queremos que Jesus seja o nosso Senhor. Queremos que Ele seja o nosso Salvador porque resolve o problema da eternidade. Mas, Senhor, Ele vai ser o Senhor do meu tempo. Ele vai ser o Senhor dos meus pensamentos. Ele vai ser o Senhor das minhas emoções. Ele vai ser o Senhor do meu dinheiro. Não. Nós negociamos com o nosso Deus. E dizemos, nesta área sim, nesta área não. Mas, meus irmãos, como eu disse, o importante é abrir-nos a Deus, para que Ele faça coisas maravilhosas. E realmente este homem entregou o seu coração a Deus. O que parecia impossível tornou-se possível, porque para Deus não há impossíveis. E este homem mostra os resultados da sua conversão. O que é que ele diz? Senhor, eu estou de facto rico, mas eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. Ele sabia que os seus bens não eram fruto de uma total honestidade, sinceridade. Ele tinha sido explorador do seu povo. E obviamente tinha que mostrar que o encontro com Jesus se tinha saldado em transformação radical. Até ao ponto de ele dizer, Senhor, se eu prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Vamos pôr isto em termos práticos, meus irmãos. No Velho Testamento, quem roubasse e fosse apanhado, tinha que devolver aquilo que roubou, acrescentado de mais um quinto. Vamos só pôr assim. Se alguém tivesse roubado, por exemplo, 1000 euros, tinha que devolver os 1000 euros. E mais um quinto, mais 200 euros. Teria que devolver 1200. Este homem vai mais além da lei. Porque a graça lhe tocou. Porque o poder de misericórdia de Deus lhe tocou. E ele disse, Senhor, eu dou agora 4 vezes mais. Se eu roubei 1000 euros, eu vou dar 4000 euros a quem roubei. Meus irmãos, lindo, maravilhoso. Este homem entregou-se realmente a Jesus. E estávamos dispostos a restaurar a sua vida, a harmonizar os seus pensamentos e as suas atitudes com Jesus. E é por isso que Jesus vai dizer, hoje, a salvação chegou a esta casa. Pois este homem também é filho de Abraão, não no sentido sanguíneo, mas no sentido espiritual. Meus irmãos, realmente Jesus foi buscar este homem. E isto é também tremendamente importante. Porque para Deus, todos nós somos necessários. Mas cada um de nós em particular também é amado. Lembram-se do eunuco? Filipe estava em Samaria, tanta alma a render-se a Jesus, mas o Espírito diz, vai, porque eu tenho um homem, um etíope, que quer ouvir falar, quer ser atualizado. E Filipe sai de Samaria e vai à procura daquele homem. Querido irmão, querido amigo, Jesus interessa-se por todos nós, mas interessa-se por ti em particular. Sabes porquê? Porque Jesus, o Filho do Homem, veio buscar
e salvar o que se havia perdido. Talvez hoje Jesus está passando por aqui, está batendo à porta do teu coração, daqueles que ainda não têm a certeza da sua salvação, para propor entrar na sua vida. Jesus disse em Apocalipse 3:20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Meu amigo, não foi por mero acaso que tu hoje estás aqui. Não foi por mero acaso que assististe ao batismo destas duas jovens. É porque Cristo tinha um bom recado, uma boa notícia para ti. Será que queres abrir o teu coração a Jesus ou queres resistir a Ele? Eu gostaria de fazer uma oração. E se porventura em algum momento algum dos nossos amigos achar por bem repetir as minhas palavras no silêncio do seu coração, ou algum irmão que deseja também repetir as palavras em seu coração, podem fazer. Vamos orar. Pai, eu entendi esta manhã o teu grande amor por cada um de nós. Tu sabes o nosso nome. Tu sabes os contextos que nos envolvem. Tu sabes as aventuras que às vezes temos feito fora dos parâmetros bíblicos. Ó Pai, Tu nos conheces muito bem. Te agradecemos por esta lição maravilhosa que Lucas registrou no seu Evangelho. Ó Pai, que não percamos a confiança em Ti e que saibamos que Tu podes recuperar vidas que foram objeto de sonho dos seus pais, como aconteceu com Zaqueu. Tinha um nome tão lindo, mas que conspurcou com a sua forma de ser e de estar, mas que depois foi recuperado através do encontro com Jesus Cristo. Ó Pai, Jesus passou por Jericó e Zaqueu quis ver Jesus. Ó Pai, dá-nos esse desejo de querer ver e estar com Jesus. Dá-nos essa vontade de priorizarmos as coisas que dizem respeito ao Teu reino. Ó Pai, nós, como filhos Teus, possamos ser mediadores nessa aproximação de vidas em Jesus Cristo. Que a Tua Igreja e cada um de nós possa criar condições para a alma se renderem aos pés de Jesus Cristo. Nós, Teus filhos, possamos dizer, com toda a verticalidade, com toda a sinceridade: eis-me aqui, Senhor. Pai, entendemos também que assim como Zaqueu precisou de Jesus e que houve salvação para ele e para a sua casa, ó Pai, eis-me aqui para tocar no meu coração. Eu quero entregar o meu coração a Ti. Eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero entregar a minha casa nas Tuas mãos. Ó Pai, eu entendi o Teu desafio. E assim como Zaqueu disse sim, eu possa dizer sim esta manhã. Que, ó Deus, haja salvação, haja consagração, e que os anjos se alegrem por tudo aquilo que aconteceu nesta manhã. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Se algum irmão repetiu alguma parte da oração, se algum amigo repetiu alguma parte da minha oração e precisar de uma conversa comigo, eu estou disponível para vos ajudar. Não só no crescimento na santificação,
como um eventual crescimento na decisão de aceitarem hoje mesmo Jesus como vosso Salvador. Que Deus a todos nos abençoe e obrigado pela vossa paciência.